Nós vamos dar início aqui a mais um estudo do pensamento e vida. Nós agradecemos muito a presença de vocês, a participação de vocês aqui no nosso estudo. E o tema hoje é muito interessante, que é sobre obsessão, né? E Emmanuel define a obsessão como o equilíbrio de forças inferiores a retratarem-se entre si. Então veja que são forças mútuas que vão em duplo sentido, né? E a definição de Kardec também é muito interessante. Ele diz que é o domínio de alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas, né? E voltando a Emmanuel, ele diz que toda ocorrência dessa espécie, ela se nutre à base de intercâmbio mais ou menos completo, né? E quanto mais as imagens mentais dos obsessores são aceitas pelo obsediado, mais completo é o regime de permuta entre eles, né? E como sugestão de Emmanuel, né, para sair desse quadro, ele vai dizer assim, ó, dar novo pasto à mente pelo estudo que eleve e consagrar-se ao bem, ao serviço incessante, seriam as fórmulas de Emmanuel para que a gente possa sair dessa subjugação, né? E eu vou projetar então os slides para nós conversarmos hoje. E então esse é o livro que nós estamos seguindo. E no dicionário, né, se nós fôssemos ver o que seria obsessão. Então ele coloca aqui, né, como obsessão uma preocupação exagerada com alguma coisa, apego excessivo a uma mesma ideia fixa, né? Outra definição do dicionário é compulsão, obsessão como compulsão, uma necessidade intensa de fazer algo que é ilógico ou insensato. E também uma impertinência, é um ato de aborrecer alguém com solicitações insistentes. E talvez todas elas tenham um pouco a ver aqui com a definição espiritual de obsessão, né? Porque os obsessores nos mudam e, como Emmanuel acaba de dizer, né, é um apego excessivo a uma ideia ou a um sentimento que é implantado em nós. E isso faz com que, em muitas situações, o obsediado faça coisas ilógicas e insensatas, né? E a palavra obsessão veio de Kardec desta última definição aqui, que é quando há uma impertinência, ou seja, alguém insistentemente incomodando ou tentando mudar a mente da pessoa encarnada. E para estudarmos melhor isso, nós podemos ter acesso aqui, se a gente for estudar o capítulo 23 da obsessão do livro dos médiuns. Então, se vocês tiverem, ou pegar na internet o livro dos médiuns, o capítulo 23, o título é Da Obsessão, né? Ele fala das causas, dos tipos de obsessão. E aqui nós encontramos a definição de Kardec. Então, essas três aqui são as definições do dicionário, e para nós, no estudo espírita, a definição de Kardec é muito importante. E ele a define como o domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas, né? Então, são pessoas que acabam tendo uma influência em seu modo de pensar e agir determinado ou dado por alguns espíritos. E neste capítulo, ainda, Kardec a classifica em três tipos, né? A obsessão simples, que é mais uma sugestão mental, a fascinação, que é quando a pessoa não percebe que está dominada e ela já começa a ter ideias estranhas e às vezes ridículas, segundo Kardec, e a subjugação, que é o grau mais intenso de obsessão. Na subjugação, a pessoa perde o domínio, inclusive, de suas atitudes e atividades, e ele acaba cedendo, né, ao que o espírito pede. E aqui, né, no livro dos médiuns, né, no item 245, Kardec diz o seguinte: os motivos da obsessão variam segundo o caráter do espírito.
às vezes, é a prática de uma vingança. Então, vejam, de acordo com o caráter do espírito e a ligação do espírito para com o obsediado, então o obsessor para nós é aquele que pratica a obsessão. O obsediado é aquele que a recebe. Então, de acordo com as características do espírito, ela pode ser uma vingança, e geralmente as pessoas, os espíritas, se lembram muito desta modalidade e acredita que todo obsessor é alguém que odeia o obsediado e que ele está ali por uma vingança do passado. A gente, na verdade, pessoal, não deve ser muito apressado nesse tipo de julgamento, porque se continuarmos a ler o que Kardec diz, ele diz, né? Então pode ser uma vingança da pessoa que o magoou nesta vida ou numa existência anterior. Mais frequentemente é apenas o desejo de fazer mal. Então, nesta segunda modalidade, não existe uma ligação específica do passado. O espírito, vendo a oportunidade de fazer mal ou de me prejudicar, como ele é um espírito atrasado, ele vem e tenta me fazer mal ou me prejudicar, né? Pois, como ele sofre, deseja fazer os outros sofrerem, sentindo uma espécie de prazer em atormentá-los e humilhá-los. E aí ele comenta algumas coisas interessantes, como a impaciência das vítimas também influi. Olha que interessante, né? Porque o obsessor vê atingido o objetivo, enquanto a paciência acaba por cansá-lo. Então, toda vez que a pessoa cede às sugestões mentais e pratica atitudes que o espírito quer, ou se torna impaciente, irritada, ou ela se torna triste, deprimida, ela está dando força no sentido de que ela está reforçando nele e ele vendo o resultado do que ele faz. Enquanto quando a gente resiste, ele se cansa, né? Então ele explica aqui Kardec, ao se irritar mostrando-se zangado, a vítima faz precisamente o que ele quer. Esses espíritos agem às vezes pelo ódio que lhes desperta a inveja do bem. Então não é necessariamente uma questão específica direcionada àquele indivíduo, mas sim um ódio ou uma inveja inespecífica a todas as pessoas que tentam fazer o bem, né? E é por isso, diz Kardec, que eles lançam sua maldade sobre criaturas honestas, tá? Então vimos aqui no livro dos médios coisas bem importantes, que a obsessão tem 3 níveis: obsessão simples, fascinação e subjugação, que é a imposição de um espírito sobre outro, normalmente de um desencarnado sobre um encarnado, mas veremos que não é sempre assim. E ela pode ter duas causas, ou uma vingança, porque aquele espírito que vem hoje me obsediar, eu o prejudiquei, então ele se sente prejudicado por mim de alguma forma, ou simplesmente, ou até frequentemente, né, é apenas o desejo de fazer o mal. Por isso a gente não deve ser muito pragmático no julgar, não devemos julgar. E o espírita faz muito isso. Então ele vê uma pessoa com uma deficiência física ou passando por uma doença, ele se apressa a dizer que em outras vidas ela se comprometeu, ela fez. Às vezes não é isso, tá? É bem importante a gente ter este conceito, né? E ainda antes de entrar em Emmanuel, eu vou trazer como subsídio para o nosso raciocínio 2 questões do Livro dos Espíritos, né? Então, está lá no capítulo 2 do livro 4º, lá no finalzinho do Livro dos Espíritos. Então, na questão 977, Kardec pergunta: os espíritos não podem ocultar-se reciprocamente os pensamentos, e todos os atos de sua vida sendo conhecidos, segue-se que o culpado está sempre na presença da vítima? Olha a pergunta de Kardec, né? Então, no plano espiritual, gente, não dá para esconder os erros que fizemos e não dá para se esconder das pessoas que nós prejudicamos. Nós estamos constantemente às claras com o que pensamos, as pessoas percebem nosso pensamento, sabem os erros que cometemos. Então, ele quer saber se, como isso ocorre, será que a pessoa está sempre na... Eu prejudiquei alguém, será que eu estou sempre na presença da vítima? A resposta é simples e direta. Isso não poderia ser de outra maneira.
diz o bom senso. Então, sim, nós estamos sempre, a vítima e o algoz estão sempre ligados espiritualmente. Aí ele diz: esta revelação de todos os atos repreensíveis e a presença constante das vítimas serão um castigo, no sentido de ser uma coisa que me faz mal, me deixa mal, né, é ruim para mim? Maior do que se pensa, né? Mas, aí, então, isso realmente é uma coisa que dificulta, mas somente até que ele tenha expiado suas culpas. Então, a gente percebe que nessa relação entre quem fez o mal e quem sofreu o mal, existe uma relação, como que uma ligação entre a tomada e elétrica, né? Existe um vínculo. E esse vínculo faz com que eles acabem se encontrando ou estando em contato. Mas isso ocorre até quando? Até que ele não tenha mais culpas, ou seja, que ele tenha restituído ou que ele tenha mudado o modo de proceder. Aí então o espírito negativo não consegue se ligar a mais a mim porque eu estou num outro plano vibratório. E isso é muito importante no compreensão, no entendimento do que vem a ser a obsessão, tá? E aí explica Kardec. Quando estivermos no mundo dos espíritos, todo o nosso passado estando descoberto, o bem ou o mal que tivermos feito serão igualmente conhecidos. Em vão aquele que fez o mal tentará escapar à visão de suas vítimas. Sua presença inevitável será para ele um castigo e um remorso incessante, até que tenha expiado os seus erros. O homem de bem, por outro lado, só encontrará por toda parte olhares amigos e benevolentes. Para o mal, não há maior tormento na terra do que a presença de suas vítimas. É por isso que ele sempre as evita. Que será dele quando, dissipada a ilusão das paixões, compreender o mal que praticou, vendo seus atos mais secretos serem revelados? Né? Veja que seria difícil. A hipocrisia desmascarada, sem o poder de afastá-los de sua vista. Enquanto a alma do homem perverso é presa de vergonha, do pesar e do remorso, a do justo goza perfeita serenidade. E isso, pessoal, quando a gente volta à reencarnação, a gente está, durante um momento de vigília, quando a gente está acordado, aparentemente não está vendo esses espíritos que nós prejudicamos, mas quando a gente dorme, nós voltamos ao contato com eles, porque eles têm a ligação conosco até que a gente possa restituir ou se reorganizar mentalmente. E essa é a semente, é a base do processo obsessivo. E, como ele havia dito, é até que se faça a expiação das faltas. E aí a definição de expiação nós temos lá nas instruções práticas sobre as manifestações espíritas, é uma publicação também de Kardec. É uma pena que sofrem os espíritos como punição das faltas cometidas durante a vida corporal. Ela é um sofrimento moral na erraticidade e pode ser ou não um sofrimento físico, né, no estado da matéria, quando a gente está encarnado, né? Então, as vicissitudes e esses tormentos que a gente passa são provas para o futuro e expiações do passado. E sem me alongar muito, né? Ainda não entrei em Emmanuel. Quem gosta desse assunto tem também neste livro aqui uma, uma história fascinante. É a história da família Soares. E é um livro psicografado pelo Divaldo Franco, que se chama Nos Bastidores da Obsessão, e o espírito que ditou o livro se chama Manuel Filomeno de Miranda. E na introdução desse livro nós encontramos assim, né, que em toda obsessão, mesmo nos casos mais simples, o encarnado conduz em si mesmo os fatores predisponentes e preponderantes, ou seja, aquilo que predispõe e que faz acontecer, que são os débitos morais a resgatar, que facultam esse tipo de alienação, de ligação. É como já disse Kardec, nós trouxemos, né? Sempre que há obsessão, convém analisar em profundidade a questão da, olha aqui, eu até negritei, eu que negritei aqui, perfeita sintonia que mantém o obsediado
ou seja, aquele que sofre a obsessão, com a entidade obsediente, que chamamos de obsessor. Então, há aqui uma perfeita sintonia. E para que a gente saia do processo obsessivo, o caminho é não haver mais sintonia. E eu não me sintonizarei mais com ele na medida que eu espiar e que eu mudar, estudar, praticar atos de bondade e o meu padrão vibratório se diferenciar, se distanciar do dele. Ainda que Manuel Filomeno de Miranda nos diz, todo problema obsessivo procede sempre da necessidade de ambos. E Emmanuel vai nos explicar também isso, que é mútuo e recíproco. Nós não devemos pensar no obsessor como alguém que a gente quer pôr na cadeia e se ver livre, afastar de nós. Ele é um espírito necessitado que se ligou a nós por vingança, como já vimos, e aí eu tenho responsabilidade para com ele, porque se eu o prejudiquei, eu devo ajudá-lo, e eu devo mudar meu sentimento para com ele para um sentimento de amor, ou pelo menos de um sentimento positivo. E se ele é um espírito que simplesmente viu em mim a oportunidade de fazer o mal, né? Não que haja uma relação, que é a segunda causa ali, ele viu a oportunidade de fazer o mal, ele só quer prejudicar, ele tem inveja do bem, ele se configura como um espírito altamente necessitado, para o qual eu devo também colaborar com a evolução, ajudando e esclarecendo, né? Então, é sempre uma necessidade de ambos. É muito importante a gente ver na obsessão uma coisa mútua e não apenas que eu sou um sofredor, tá? Então, os espíritos, né, vítima e algoz, eles criam condições, vai existir, né? Desculpa, eu vou voltar ali aqui. Todo problema obsessivo procede sempre da necessidade de ambos, os espíritos em luta aflitiva. Vítima e algoz criarem condições de superação das próprias inferioridades para mudar de clima psíquico, transferindo-se emocionalmente para outras faixas de pensamento. Então, aí haverá uma mudança de sintonia ou a permanência da sintonia, mas agora para o bem. Então, se ajudarão, não se prejudicarão. E ele finaliza dizendo que a terapia espírita, nestes casos, é a do convite ao enfermo para a responsabilidade, o obsediado se entender a sua responsabilidade, para que faça uma autoanálise honesta e que ele possa romper em definitivo com as suas imperfeições, ou seja, se melhorar, evoluir pelo estudo e pela prática do bem, reformulando os propósitos de saúde moral. É bem bonito como ele fala. E trazendo, então, após ter trazido esses elementos, vamos pensar aqui como Emmanuel, né? E entramos propriamente no capítulo 27, obsessão. E Emmanuel começa da seguinte forma: observando-se a mediunidade como sintonia, a obsessão é o equilíbrio de forças inferiores retratando-se entre si. Sintonia é harmonia, pessoal. É modo semelhante de pensar, de agir, de sentir, equilíbrio e concordância. Então, a gente tem que, o obsediado, ele tem que ter a humildade de reconhecer que se ele sintonizou-se com o obsessor, é porque ele não está tão distante assim daquele nível e que ele tem que fazer o esforço próprio de melhora. E retratando-se entre si é um espelhando, um manifestando-se no outro. E eu achei essa definição particularmente muito profunda e bonita, né, de obsessão que traz Emmanuel. Um outro elemento na definição é mediunidade. Então, muitas vezes, a mediunidade favorece esta ligação mais ostensiva para que haja subjugação, possessão. É necessário que haja um certo grau de mediunidade para que a pessoa seja influenciada de uma forma mais intensa pelos espíritos. E retratando-se, né? Não nos esqueçamos jamais, como já disse Manuel Filomeno de Miranda, e como a gente viu na questão 977 do Livro dos Espíritos, que aquela ligação é recíproca. É vítima, algoz e vítima, né? Então, não há vítima, há entrelaçamento. Continuando, Emmanuel diz, o fenômeno da reflexão é fenômeno da reflexão pura e simples.
não ocorre tão somente dos encarnados. Ó, reflexão, isso é bem importante. Ele já falou que é quando a mente, que é o espelho da nossa mente, está virado e reflete aquilo que ele vê. Então, se eu aponto para o mal, minha mente vê o mal e retrata o mal. Quem vai se ligar a mim é alguém que é mal. É por isso que ele diz reflexão pura e simples. Né? A gente tem que romper isso e nossa mente ligar-se ao bem. E ela não ocorre, olha que interessante, tão somente dos chamados mortos para os vivos, porque, na essência, muitas vezes aparece entre os próprios espíritos encarnados, a subjugarem-se reciprocamente pelos fios invisíveis da sugestão. Então, vamos ampliar, né, o conceito que a obsessão se dá de um desencarnado para um encarnado, que é o que a gente costuma geralmente pensar, mas ela ocorre entre um encarnado para o outro quando existe esse domínio negativo e a subjugação da vontade de uma mente para a outra, mesmo estando encarnados. E existe também, pessoal, de um encarnado para um desencarnado. Às vezes a mente da pessoa pode dominar aquele que está desencarnado, que está no plano espiritual, e perturbá-lo também, né? Então, existe em todos os sentidos o processo obsessivo. E como ele falou em sugestão, eu vou trazer dentro do pensamento e vida algumas conexões interessantes para a gente fazer com o processo obsessivo, que são com a associação, com a sugestão e com o hábito. Todos esses elementos têm como base o reflexo mental, que é algo que Emmanuel trabalha bastante no livro Pensamento e Vida. Então, a reflexão mental é a base da associação, da sugestão e do hábito. E é também da obsessão, como ele diz aqui, ó. Obsessão é fenômeno de reflexão mental pura e simples, né? Que se faz de encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, encarnado para encarnado, né? Pelos mecanismos da sugestão. Então, de uma forma simples, né? Não é bem assim, mas só para ficar mais fácil, a associação seria algo que vai de mim, eu para com o outro. Então, eu me associo por minhas atitudes, por minhas escolhas, pelo meu modo de ser, com o bem ou com o mal. Sugestão é algo do outro para mim. É quando ele busca me influenciar e eu posso aceitar ou não. E hábito é uma coisa de mim para comigo mesmo, porque a repetição tão insistente de determinados sentimentos e pensamentos que eles acabam se fixando e fazendo com que eu haja sempre da mesma forma. É lógico que a associação pode ser vista nos dois sentidos, a sugestão também bilateral, mas só para nossa compreensão hoje vamos pensar isso. Na associação é de eu para com o outro, a sugestão é do outro para comigo, e o hábito é de eu para comigo mesmo. E a associação foi tratada por Emmanuel no capítulo 8, quando ele diz que as correntes de pensamento, né, todos vivemos interligados por essas correntes de pensamento em regime de comunhão, ou seja, estamos juntos, e a nossa união se dá pelo fluido cósmico universal, que é a matéria quintessenciada que nos cerca, que preenche o universo e conduz o nosso pensamento, né? E essa comunhão se dá por afinidade. Então, se associam de acordo com os propósitos, o modo de pensar, os sentimentos que albergam. Ele determina aqui, ó, Emmanuel nos explica que a associação mora em todas as coisas, preside todos os acontecimentos, né? E comanda a existência de todos os seres. E a gente aqui, ele diz, olha, assimila os pensamentos daqueles que pensam como nós. Então, quando eu penso negativamente, eu estou me associando a quem também pensa negativamente. Estou criando a condição de atração e afinidade com o que eu depois vou me arrepender, né? Estejamos, assim, procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando, amando, perdoando, praticando o bem. Porque essa atitude nessa atitude a gente vai refletir os problemas da luz, os cultivadores da luz, ou seja, os bons espíritos, os espíritos evoluídos. E a gente resolve o problema de companhia. Aí, lógico, eu vou estar na companhia do bem, porque eu faço o bem, vou estar na companhia do bem.
Se eu faço mal, vou estar na companhia do mal. Não adianta depois eu ficar reclamando que eu estou sob influências negativas, sendo que eu estou atuando de uma forma negativa. É a lei da associação. Então, esse é o primeiro ponto do processo obsessivo, segundo Emmanuel, para a gente entendê-lo com mais profundidade, né? E até Paulo, na carta aos Coríntios, já dizia isso, né? Vos escrevi para não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, ou seja, falsamente, né? For devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, nem comais com ele. Comais no sentido tanto de partilhar uma refeição, que é uma coisa íntima, como consumir o que ele consome. Consumir as mesmas atitudes, os mesmos gostos, as mesmas atividades, porque eu estou consumindo o mal junto com ele. Eu vou me transformar naquilo que consumo. Sugestão, segundo ponto aqui para a gente aprofundar um pouco o estudo da obsessão. Olha o que diz Emmanuel, é acontecimento de toda hora na vida de todos os seres, com base, de novo, na reflexão mental, né? Esse é o capítulo 9 do Pensamento e Vida. E nós aprendemos aqui, não com Emmanuel, mas numa visão geral, né, que existem 4 tipos de sugestão. Então, lembre-se que a associação é de mim para com o outro e sugestão é o outro para comigo. Então, é direta, a sugestão direta é uma autoridade que a pessoa exerce sobre a outra. Hipnótica, então o hipnotismo nada mais é do que a prática da sugestão hipnótica, né? A indireta, que ela se faz quando são incorporadas ideias de outras pessoas, como se fossem nossas próprias ideias. E existe também a autossugestão, que é quando eu me autossugiro. Aqui nós podemos lembrar do hábito, que eu já falei para vocês, né? Então não dá tempo da gente aprofundar, mas se vocês quiserem, tem no site da Unelar, tem no espiritismo.tv, dá para vocês verem, e vocês deverão prioritariamente não me ouvir, né, pessoal, mas ler o livro lá do Emmanuel. Então ele diz que a sugestão é uma força mental pura e simples, que carrega a ideia por imagem. Olha que bonito. Nós vamos ver mais adiante que no processo obsessivo, o espírito também ele implanta a ideia na nossa mente por imagens que ele coloca na nossa mente, né? A sugestão em si não é boa nem má, depende de como eu a utilizo. Ela é simplesmente uma característica da mente. Então, e para nós, na nossa condição aqui hoje do nosso estudo, ele é o mecanismo de ação do obsessor. É pela sugestão, implantando ideias na nossa mente. E aí ele diz que nossas emoções, pensamentos são elementos dinâmicos de indução. E por intermédio dessa sugestão espontânea, nós plantamos os reflexos de nossa individualidade, colhendo-lhe os efeitos, né, nas individualidades alheias. Então, o obsessor ele planta em nós as ideias dele e colhe de volta aquilo que ele fez. E o obsessor, pessoal, ele sofre com isso também. Nós devemos ampliar o nosso ponto de vista e perceber que a vítima são os dois, porque ninguém pode se dar bem fazendo o mal. E ele está se complicando com a lei divina também, ele é um sofredor, né? Somos, assim, responsáveis pela nossa ligação com as forças construtivas do bem ou com as forças perturbadoras do mal, né? Pensando aqui na sugestão com quem nos associamos, né? Então, isso é muito importante para a gente ver que o obsediado não é uma vítima, um coitado, mas é alguém que está naquela situação por alguma razão que ele vai ter que superar, e para superar é estudo e prática do bem, sempre, né? E por último, é o hábito. É o terceiro elemento aqui, né? Define o Emmanuel o hábito como a esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Então a gente acaba nos autossugestionando, nos associando com as mesmas ideias e pessoas e vamos fazendo rotinas, e às vezes a gente reencarna sucessivas vezes e não sai do ciclo dos mesmos erros. Todos, aqui ele diz, olha, adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática. Então, no hábito está também o consumo não só do que é nosso, mas daqueles que atuam como nós. Por isso que também faz parte aqui da compreensão da obsessão, quando a gente consome dessas pessoas o modo de pensar delas, né?
No mundo, olha o que ele diz: nossa justiça cheira a vingança, o nosso amor sabe a egoísmo, pelo reflexo condicionado de nossas atitudes e refletidas nos milênios. Somente adotando a bondade e o entendimento, com a obrigação de educar-nos e com o dever de servir como hábitos automáticos, quando nós conseguimos automatizar, fazer de livre e espontânea felicidade e alegria, ser bom, perdoar, fazer o bem, que isso tudo for automático, é que o nosso reflexo de felicidade irá nos afastar das ligações negativas e só teremos ligações positivas, né? Então, o hábito também é bem interessante de se colocar para a gente entender aqui o processo obsessivo. Então, fiz esse parênteses, criando essas ligações com os próprios capítulos anteriores do Pensamento e Vida, e vamos voltar agora ao capítulo 27. A mente que se dirige a outra cria imagens para fazer-se notada. Lembra que a gente falou da imagem? Então, os obsessores, o obsessor ele traz imagens que ele implanta na nossa mente. É assim que ele trabalha. E é assim que ele é compreendido. Então, veja, essa é a primeira fase, a implantação de imagens para que uma mente relacione-se com a outra. A segunda fase, né? Então, essa fase, desculpa, ela prescinde, ela não necessita de palavra nem de ação. É o que Kardec chamou de sugestão, né? E ele trabalha, né, como? Para insinuar-se, porquanto ambientando a repetição. Então, eles vão trabalhar por repetição. Com isso, ele pode atingir o objetivo que ele quer. E aí ele se projeta sobre a mente da pessoa, do espírito que ele está obsediando. Se a mente visada, aquela mente que ele colocou, sintoniza-se com aquilo, veja, isso é muito importante. Ninguém é vítima porque se eu não me sintonizar, não haverá o processo. Eu posso me livrar aqui desse processo, desde que não haja sintonia. Mas se eu me sintonizo com aquilo, né, com aquela onda lançada, inicia-se vivo círculo de força, circuito de força. Circuito, pessoal, é uma linha que delimita um perímetro, um campo de interesse. Então, é como que houvesse agora uma limitação daquilo que eu penso, e dentro desse círculo limitado, desse circuito de força, atuará a minha mente e a do obsediado, e a gente ficará preso juntos. É recíproco, né? E dentro desse circuito de força, imagina que cercou, né, figuradamente, envolveu no circuito de força, dentro dele, a palavra e a ação se incumbem de consolidar a correspondência. O que começou apenas como pensamento, agora já se consolida em palavras e atitudes. Então, é quando a gente sai da influenciação simples e já começa a ter um aprofundamento desse processo obsessivo, né? E forma um ciclo de encantamento. Olha que interessante, em que o obsessor e o obsediado passam a viver agindo e reagindo um sobre o outro. Então, os dois estão presos naquele circuito de forças mentais, onde eles se sintonizaram de alguma forma e agora vivem os dois presos naquela ilusão. Não há, por isso, obsessão unilateral, né? Então, ele falou agora de maneira bem clara. Toda ocorrência dessa espécie se nutre à base de intercâmbio, troca, mais ou menos completa. O que é isso de mais ou menos completa, né? Nós vamos lembrar do que disse Kardec. Quanto mais sustentadas as imagens inferiores de um espírito para outro, nesse regime de permuta constante, mais profundo o poder da obsessão, de vez que se afastam da justa realidade para o circuito de sombra em que se entregam a mútuo fascínio. Então, presos nesse circuito de forças, tanto o obsediado quanto o obsessor se afastam da realidade, né? Eles começam a viver dentro de si próprios, encastelados nos seus pensamentos, em mútuo fascínio.
E mais ou menos completo, por quê? Kardec já nos disse: obsessão simples, fascinação e subjugação. Segundo o slide anterior, obsessão simples é a implantação das ideias. Fascinação é quando já existe o uso da palavra e das atitudes consolidando a influenciação. E subjugação é quando a pessoa já perde o bom senso e o discernimento próprio, e eles acabam atuando como uma combinação entre os dois, e a pessoa pode fazer coisas bastante complicadas para si própria, né? E o fascínio é mútuo, né? E o intercâmbio, que significa uma relação desenvolvida de modo recíproco, troca, permuta, né? Se não der algo em troca, não recebe. Por isso que a sintonia e não a vítima. Então, eu fiz um modelinho aqui, né? Às vezes, vendo, a gente consegue perceber melhor. Espero que vocês achem legal. Então, se é uma pessoa desequilibrada, presa no remorso ou querendo fazer o mal, seja, como a gente falou, uma vingança ou simplesmente alguém que sofre e quer que o outro sofra. E essa é uma pessoa relativamente bem, mas que tem a abertura, o plug. Ela tem seus débitos, seus conflitos, ela tem falta de estudo, falta de prática no bem. Então, ela tem as condições de receber a influenciação negativa. E se ela sintonizar-se com essa influenciação negativa, começa a crescer na mente dela pensamentos ruins que vão complicar todo o seu plano vibratório, seu plano de ação. E os dois juntos, né, vão atuar um sobre o outro nesse mútuo fascínio, e aí eles vão viver cercados por um circuito de forças mentais. E nós devemos ajudar a quem? Aos dois. Os dois merecem a nossa mesma cota de amor, consideração e ajuda, né? A gente não pode pensar no obsediado e esquecer do obsessor. Temos que pensar nos dois. Continua Emmanuel. É o mesmo que se verifica com a pedra quando em serviço de gravação. Então, ele fez uma analogia aqui, quando você vai esculpir alguma mensagem que você vai escrever na pedra, né? Quanto mais repetida a passagem do buril, que é aquele instrumento de martelo que você vai esculpindo a pedra, quanto mais você bate, mais fundo é o sulco. Esse é o processo de repetição das ideias negativas, né? E quanto maior entranhado é o sulco destinado a perpetuar a minudescência da imagem, né? Então, a imagem, a imaginação, o pensamento, os sentimentos são repetidos tantas vezes que eles acabam se tornando realidade. Não é só para o obsediado, é para o obsessor também. E ele dá agora um segundo exemplo deste processo, do disco. A gente não usa mais disco, né, gente? Hoje é tudo eletrônico, mas na época tinha a vitrola, né? Aquele disco preto que tinha aquela agulha girando ali, né? Então, lembremos-nos ainda do disco comum, em cujas reentrâncias sutis permanecem os sons fixados para repetição à nossa vontade. Então, nos sulcos do disco, o som está ali. Quando a agulha passa, ele reproduz N vezes aquele som. É como se a nossa mente estivesse marcada com aquilo. E a vida, ao passar por ali, a gente sempre reage da mesma forma. A gente toca sempre a mesma música, a mesma ladainha. Então, tudo que acontece, eu sou vítima, tudo acontece, eu sou prejudicado. Então, para mim, nada dá certo, eu estou tocando aquela música negativa. Muitas vezes, a mente obsediada se assemelha à chapa de ebonite, que é o disco, né? Aquele plástico preto que faz o disco, arquivando ordens e avisos do obsessor. E eu achei interessante, não dá tempo, né? A gente poderia estudar a obsessão muito longamente, né? Não que eu seja assim capaz de fazer isso, mas percebi nesse estudo que tem muitas facetas. Uma é essa, olha aqui, ó. Notadamente durante o sono habitual, quando libertamos os próprios reflexos, sem o controle da nossa consciência de limiar. Então, esse arquivamento, esse registro na nossa consciência dessas imagens repetitivas, ele pode ocorrer durante qualquer hora, mas ele é especialmente mais importante no sono. Então, quando a gente dorme,
o obsessor tem mais ação sobre nós e ele pode atuar na nossa mente, fixando em nós mensagens e ordens. Por isso a importância da gente fazer uma prece quando dorme, uma boa leitura, não ir dormir perturbado, não assistir um filme muito pesado e dormir. A gente sempre fazer uma prece, uma meditação, uma leitura legal. Isso ajuda para que a gente se prepare para a noite, porque ali ocorrem muitas coisas desse processo, como a gente está vendo aqui, ó, de arquivamento dessas ordens no processo repetitivo de insinuação do obsessor. Aí ele diz, ó, ordens e avisos que a pessoa atende de modo quase automático quando está na subjugação. Qual o instrumento passivo da experiência magnética no cumprimento de sugestões pós-hipnóticas, né? E aqui ele fala até do hipnotismo, que é mesmo o fenômeno de sugestão hipnótica, que é o mecanismo de obsessão, né? Então aqui peguei esse desenhinho aqui, né, mostrando a pessoa, hipnotizando a pessoa, né? Então é como se o obsessor nos fizesse isso. Mas ele não é uma vítima e eu sou um coitado, né? Eu dei os elementos para que ele acessasse a minha mente, pelos erros do passado, pela invigilância do presente, pelas escolhas negativas que eu faço. Quanto mais nos rendamos a essa ou aquela ideia no ímã de nós mesmos, com maior força nos convertemos naquela ideia, a expressar-lhe os desígnios, né? É assim que se formam estranhos desequilíbrios que, em muitas circunstâncias, concretizam moléstias e desalento, aflição e loucura. O processo vai aumentando ao ponto da gente adoecer da mente, da moral e do corpo. E a literatura mostra que muitas pessoas que hoje estão tratados com pessoas com desequilíbrios mentais nada mais são do que obsediados, né? Então veja que o processo pode chegar a moléstias, desalento, aflição e loucura, quando não plasmam a crueldade e a morte, né? A pessoa até graus extremos aqui de dominação, né? Então, quando a gente se converte nessas ideias, o que seria isso, né? A gente dá livre trânsito à tristeza, revolta, desesperança, vingança, violência. Toda vez que eu sou consumido por ideias de violência, de vingança, de desesperança, de revolta, de tristeza, que eu não busco combater essas ideias, repondo ativamente com a força da minha vontade, ideias positivas, eu vou me transformando naquelas ideias. E com o passar do tempo, não é difícil entender que o obsediado termina doente. Doente da alma, da mente, da moral, né? E lembrar que a coisa vai em fases. Primeiro pensar, que é a sugestão. Depois é falar, que aqui, olha, desculpa, vamos voltar aqui para ver como Kardec classificou. Eu mesmo confundo as palavras, ó. Obsessão simples, fascinação, subjugação, né? Que a gente viu lá no livro dos médiuns. Então é isso, ó. Obsessão simples, fascinação e subjugação. Primeiro eu penso, depois eu falo, depois eu vivo. Então existe um aprofundamento. É muito importante a gente pensar nessas coisas, né? E buscar os recursos que a doutrina espírita nos traz. Toda obsessão começa pelo debuxo. Debuxo é uma palavra difícil, né? Eu também não conhecia. É um desenho, é um rascunho, um esboço geral. Então, Emmanuel está nos dizendo que a coisa começa de uma forma não é muito clara. É um esboço, é só um rascunho, né? E o pensamento alheio, que pode ser de um desencarnado para nós, ou de um encarnado para nós, lembre-se disso também, de encarnado para encarnado, ele vem nos visita oculto. Hoje é um pingo de sombra. Imagina um desenho, né? Que ele está falando de debuxo, é um desenho, um esboço. Primeiro é um pingo, depois é uma linha firme, depois é um painel com um desenho forte. E lá ali nós assimilamos apelos infelizes que nos aprisionam em turbilhões de trevas, né? Então são as 3 fases, né? Que a gente já apresentou aqui, né?
E lá em associação, no capítulo 8, tem um outro ponto que eu achei muito interessante aqui. Quando nos detemos nos defeitos e faltas das outras pessoas, o espelho da nossa mente os reflete e nós absorvemos aquelas imagens deprimentes de que constituem aquilo que a gente comenta, vê e presta atenção. E aí diz Emmanuel, pondo a nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa alma. Então, se eu me dedico a avaliar negativamente o próximo, não tem como eu não me contaminar com aquilo e acabar me prejudicando, sendo infeliz, tendo atitudes infelizes, né? Isso é muito importante. E aí, então, vem, a partir de agora, a sugestão de Emmanuel para nossa melhoria, para a gente sair desse quadro. Urge, pois, que saibamos fugir desassombrados dos enganos da inércia. Enganos da inércia. Não fazer nada é um grande problema, principalmente nessa hora. Porque o espelho ocioso, não está fazendo nada da nossa vida em completa sombra, de nossa vida em sombra, pode ser longamente viciado e detido pelas forças do mal, que irão nos vampirizar, né? E em nos vampirizando, estende sobre os outros as teias infernais da miséria e do crime. Então, muitas vezes, neste processo, objetivos são mais amplos, eles querem que a partir de uma pessoa eles perturbem outras, e a gente vê isso muito na literatura espírita também. E, às vezes, para atingir uma mãe, por exemplo, que é um espírito evoluído, eles obsediam um filho, que é um espírito mais acessível às forças do mal, para desestabilizar emocionalmente, moralmente a mãe. Então, a coisa às vezes aumenta e começa a se proliferar em âmbitos cada vez maiores, né, do ciclo social da pessoa. Né? Tentei representar com isso aqui, né? Uma coisa negativa, né? Uma pessoa que acaba influenciando negativamente a outra. E aí vem, dar novo pasto à mente pelo estudo que eleve e consagrar-se em paz ao serviço incessante é a fórmula ideal para nos libertar dessas algemas. Estudo, porque nós interpretaremos o mundo de outra forma, mas um estudo que não é de conteúdo teórico, é de profundidade moral, intelectual, onde a gente começa a se reavaliar, a ver que a gente não é vítima, que a gente também tem nossa responsabilidade, a encarar Deus como o que Ele é mesmo, que é o ser de bondade e justiça, a ver o bem nas coisas que são aparente mal, e essa ampliação que a gente começa a ter da percepção das coisas, né, é o estudo que nos eleve o padrão de entendimento e de vibração. E consagrar-se em paz ao serviço, porque não basta trabalhar se eu trabalho atormentado. Tem que ser um trabalho em paz, fazendo aquilo pelo propósito do bem, né? Esta é a forma para nos livrarmos dessas algemas, porque estamos algemados. E a imagem de algema é interessante, porque se eu estou algemado no espírito, ele também está algemado a mim. E nós dois temos que sair daquele quadro e melhorar e nos tornarmos bons, né? Pois que, na aquisição de bênçãos para o espírito e no auxílio espontâneo à vida que nos cerca, refletiremos sempre a esfera superior, avançando por fim da cegueira mental para a divina luz da divina visão. E ele termina dessa forma, né? Então, quando a gente usa esses recursos do estudo e da prática em paz do serviço, principalmente o serviço voluntário, o serviço de ajuda ao próximo, né? Nós nos livramos disso. Porque nenhum espírito vai querer ficar ligado a gente se a gente está fazendo bem. E ele nos vendo fazer o bem, ele vai aprender. Quem sabe ele também se muda e resolve fazer o bem. É uma caridade que a gente faz com ele, fazendo a caridade para conosco, né? E assim a gente se eleva espiritualmente. E para finalizar, eu vou trazer mais dois pontos interessantes.
um é de Jesus. Então, no Evangelho, né, quando a gente lê o Novo Testamento, tem muitas passagens onde Jesus expulsa os demônios. E muitas vezes a gente pode pensar isso, que é né, quando a gente pensa aqui no obsessor. Então, imagina que bom, né? Eu sou uma pessoa obsediada, um parente meu, um amigo meu está obsediado, e vem uma pessoa evoluída e expulsa aquele demônio. Então, isso, pessoal, é metade do problema só. Então, veja, aqui em Lucas, né, 11:14, e estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. Né? Então, a pessoa não falava, era cego e mudo, e depois que ele expulsou o demônio, a pessoa falou e a multidão se maravilhou. E temos muitas passagens, né, na Bíblia disso. Mas se a gente continua lendo nesse mesmo capítulo, quando ele chega no versículo 24 e 26, ele está contando a mesma história. O que Jesus diz? Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso. Então, ele estava obsediando aquela pessoa, né, que é o termo atual, e na Bíblia possuído pelo demônio. Hoje a gente fala obsessão, é a mesma coisa, né, que é o nome mais correto, obsessão. Não é possuído, né? Aquele espírito, quando sai, ele perde o repouso, ele perde o apoio e ele anda por lugares secos. Não achando repouso, ele diz: tornarei a minha casa. Que casa? A pessoa, a mente que ele obsediava, de onde eu saí. E chegando, a achar varrida e adornada. Então Jesus está nos dizendo: olha, se você não mudar a sua mente, se os pontos de conexão com o mal permanecerem lá, se você continuar fazendo mal, sendo perverso, egoísta, triste, melancólico, o espírito vai encontrar a casa toda preparada para ele. Ele volta a se ligar a você, né? Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Vejam que a gente não pode ter essa visão simplória. Ah, se tiver alguém muito poderoso, ele expulsa o demônio e eu estou livre. Não, não existe isso aí. Mesmo que alguém tenha influência sobre esse espírito, outro virá enquanto a casa da pessoa estiver varrida e adornada no mal, nos vícios, no erro. E a alerta do próprio Jesus é muito importante, pessoal, porque se o pessoal se maravilhou que ele expulsou o demônio e a pessoa voltou a falar, ele alertou. Mas, se esse espírito sai do homem, esse espírito vaga, resolve voltar e encontra a mesma situação, a pessoa não aproveitou aquilo para se transformar, para se melhorar, ele vem e traz outros 7 ainda piores do que ele. E o estado da pessoa é pior do que o primeiro. É muito importante a gente considerar isso, né, quando pensa na resolução dos processos obsessivos. Tá? E isso é tudo figurado na Bíblia, né? E terminar com o Consolador, pessoal, também de Emmanuel, né? Na pergunta, esse é um livro bem legal de ler, né? É uma psicografia do Chico Xavier, as respostas do Emmanuel a algumas perguntas que o pessoal fez. Então, a pergunta 393 é a seguinte: como entender a obsessão? É prova inevitável ou acidente que se possa afastar facilmente, anulando-lhe os efeitos? Resposta de Emmanuel: a obsessão é sempre uma prova, nunca um acontecimento eventual. No seu exame, contudo, precisamos considerar os méritos da vítima e a dispensa da misericórdia divina a todos os que sofrem. Aí continua a resposta de Emmanuel. Para atenuar-lhes ou afastar os seus efeitos, é imprescindível o sentimento de amor universal no coração daquele que fala em nome de Jesus. E eu me lembrei disso aqui, ó. Então, em Mateus 17, 21, havia aquele caso onde
Jesus expulsou o demônio de uma criança e os discípulos haviam tentado e não haviam conseguido. E aí, quando Jesus veio e fez a cura daquela criança, os discípulos perguntaram: por que nós não pudemos curar essa criança? E Jesus respondeu: esta caça de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Oração é ligação ao bem, elevação da mente. E jejum é a privação nossa das nossas paixões. Não é passar fome, não é uma coisa material, passar fome de comida, é passar fome do mal, da vontade de fazer o mal, de ter uma vida dedicada ao bem. É isso que está implícito aqui, né? É isso que está dizendo aqui, Emmanuel. Não basta, você tem que ter no coração o amor. Não basta fórmulas doutrinárias, então não existe palavra, não existe prece. Essa prece tem poder. Não existe prece que tem poder, porque existe a mente e o coração. É indispensável a dedicação pela fraternidade mais pura. Os que se entregam à tarefa de curar das obsessões precisam parado para o mal, ele vai voltar. Se a execução deste esforço não se efetua, tem de cuidado, porque então os efeitos serão extensivos a todos os centros de força orgânica e psíquica. Então a pessoa pode se complicar de várias formas, né? O obsidiado que entrega o corpo sem resistência moral às entidades ignorantes e perturbadas é como o artista que entregasse seu violino precioso a um malfeitor, o qual um dia poderá renunciar à posse do instrumento que lhe não pertence, deixando-o esfacelado, sem que o legítimo, mas imprevidente dono possa utilizá-las nas finalidades sagradas da vida. E para finalizar, pessoal, é a última, né? Já está 9 horas. Será sempre útil para a cura de um obsediado a doutrinação do espírito perturbado por parte de um espiritista convicto? Isso é bem legal, né? Então ele perguntou: olha, é sempre bom fazer uma desobsessão, fazer um diálogo, né? Uma doutrinação, às vezes que o pessoal fala. Olha a resposta: a cooperação do companheiro vale muito e faz sempre grande bem, principalmente ao desencarnado, porque é ele que recebe o diálogo e o amor daquela pessoa que dialoga com ele. Mas a cura completa do médium não depende tão só desse recurso, porque se é fácil, às vezes, o esclarecimento da entidade infeliz e sofredora, a doutrinação do encarnado é mais difícil de todas, visto requisitar os valores de seu sentimento e da sua boa vontade, sem o que a cura psíquica se torna inexequível. Então, será que é válido as reuniões de desobsessão? Elas são válidas e úteis, principalmente para o espírito, mas elas não são suficientes e a parte mais importante está nos encarnados, né? Se ele não se esclarecer, como diz Emmanuel, o estudo edificante e a prática em paz do bem no trabalho em paz, né? Não há cura, porque a pessoa permanecerá viciada, como disse Jesus, e a casa voltarão ainda outros espíritos, ou seja, a situação poderá ser ainda pior. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, né? Eu espero que vocês tenham achado bom, um estudo complexo, né? É um tema grande, mas nós abordamos de forma mais sucinta. E é muito bonito ver que Emmanuel nos traz esse conhecimento de que a obsessão ela é mútua, não há vítima, e os dois precisam de apoio. Então, nós sempre devemos ver o obsessor e o obsediado como espíritos que necessitam do nosso carinho e que, quando eles estudarem, renovarem os dois, as suas atitudes mentais e tiverem a prática do bem, eles poderão sair dessa situação, né, e reencontrar o equilíbrio, a paz e a felicidade.